Não é apologia ao uso. Foi o que o vídeo falou. Não é apologia ao uso, é apologia ao cuidado. Olá, ouvintes do Podcaps AD3, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, um espaço dedicado à conversa sobre saúde mental no contexto do uso de álcool e outras drogas. No episódio de hoje vamos abordar o tema da redução de danos, uma abordagem que busca minimizar os impactos negativos associados ao uso de substâncias, focando no cuidado, no respeito, na autonomia das pessoas e na corresponsabilização pelo tratamento. Os debates foram guiados por dinâmicas que buscaram trazer à tona estratégias de redução de danos e um vídeo que abordasse diretamente sobre o tema com o grupo. Apesar de ser um tema recorrente, gerou debates muito pertinentes e vivências que ajudaram a construir esse episódio. Convido então vocês a embarcar conosco até o final desse episódio. Vamos lá? O que é redução de dano para você? Então, a redução de danos, essa preocupação que a gente deve ter quando faz o uso, né? Principalmente porque é muito caro para o poder. Essa questão é dos tratamentos, pós-uso excessivo, trânsito, né? A questão familiar, que é muito afetada, principalmente, que é a maior perda que você quando perde a família. Então, é muito importante a gente ter essa visão da redução dos danos que ela provoca, né? Reduzir o que faz mal para a saúde, boa, que é utilizar drogas, não é favorável, né? Isso. O que não presta nunca foi bom, tem que deixar atrás da porta, senão dentro de um latão de lixo. Olha, reduzir danos, o que é? O que é um dano? É uma coisa que é prejudicial. Fazer uso de substâncias psicoativas é prejudicial, certo? Considerando isso, como é que a gente faz para poder fazer um uso que ele não seja tão prejudicial? No caso, a gente falou sobre reduzir o uso de cafeína, não fazer uso da cafeína com outras substâncias, não misturar o crack com outras substâncias, né? Então tudo isso são formas de reduzir danos. Utilizar um cachimbo de vidro ou de barro para que ele não solte substâncias prejudiciais que são tóxicas, né? Como que vocês acham que é possível fazer um uso, né, menos prejudicial? Agora não existe esse negócio. Aí que tá, existe reduzir danos, sabe por quê? Porque quando você usa uma seringa que você compartilha com outra pessoa, essa pessoa pode estar infectada e transmitir para você, então é um outro dano. É isso que a gente está pensando. Usar a substância, ela é prejudicial, sim. Como que a gente consegue fazer com que o uso seja menos prejudicial? No sentido de não compartilhar seringas, beber água enquanto você faz o uso do álcool, né? Porque aí o seu corpo consegue diminuir o efeito do... Sim, exatamente. Essa é a lógica. É exatamente isso que o Alex falou que eu queria trazer para você. A gente pensar uma pessoa que consome cerveja em excesso, né? Ou qualquer outro tipo de álcool. A gente está falando sobre reduzir o prejuízo dela no teu corpo. Portanto, se você consome álcool em excesso, como é que eu vou reduzir o prejuízo que esse consumo excessivo de álcool faz? Intercalando com o uso de água, entendeu? É que nem uma vez em São Paulo, em 86, na zona sul de São Paulo, debaixo do viaduto, eu vi um usuário ia usar cocaína injetável. Ele usava injetável, tanto nas pernas como nos braços. Ele tinha aqueles caroção assim de tanto ele usar com agulha. Só que daí ele foi sincero comigo, ele falou, eu sou HIV positivo, e se eu lhe dar a droga para você usar injetável, você vai também passar a adquirir o HIV. Então ele não se negou de me dar a droga, porque ele viu que eu era um usuário, gostava também. Ele tirou um saquinho com a cocaína dentro, me deu, separou, tirou, me deu e eu usei. Sem usar, de outra forma, sem usar injetável. Já era um HIV positivo. Nessa míria de exemplo que a gente está falando de redução de danos, isso é reduzir os danos. Em vez dele, né, contrair, né, o vírus, ele só teve o prejuízo pelo uso da substância, perfeito? Pessoal, sobre a questão da redução de dano, no que se refere à bebida alcoólica, né? A pessoa, o bom tomador de bebida alcoólica, aquele tomador assertivo, que toma constantemente, ele intercala com a água. Porque a água diminui os danos. Porque a gente, quando toma cerveja, a gente vai constantemente no banheiro.
A gente não percebe que a gente está se autodesidratando. As pessoas confundem no banheiro com questão de, tá bem usando, não. Mas o que toma bebida alcoólica assiduamente, ele tem que ingerir muita água, porque senão ele passa mal. Perfeito. Adorei isso aí. Então, uma caixa de cerveja vai te prejudicar muito menos do que 2 caixas. O ideal seria parar completamente, mas a gente sabe que não é fácil, né? Então, assim, é uma sementinha por dia, é tentar reduzir a quantidade. Quando você ingere o álcool, a cerveja, o uísque, a vodka, é muito mais prejudicial. Por quê? Porque você não dá um intervalo para o seu organismo digerir. O nosso organismo ele tem uma capacidade de digerir o álcool, a substância do álcool. Ele tem uma capacidade, são algumas doses. Quando você não dá esse intervalo, ele te causa sintomas, né, que é a tontura, às vezes que mais? Náusea, dor de cabeça. Tudo isso, quando o seu corpo está sobrecarregado com essa substância, que é o álcool, vai ter mais prejuízos do que se você fizer um uso intercalado, né? É você beber a cerveja, beber a água também. Para que você consiga se hidratar, porque é o seguinte, o álcool... É por isso que eu emagreço, porque eu bebo a cerveja e não tenho vontade de beber a água. Isso. E o álcool, ele desidrata também. O álcool, ele desidrata. Ao contrário do que pensa, né, que a gente está ingerindo um líquido, o álcool, ele desidrata. A gente vai mais vezes no banheiro e é por isso que é necessário fazer o uso da água. É o crack. Se vocês vai usar o crack aqui, no bombril, não é pior do que usar ele de outra maneira. No bombril prejudica mais. Então, já que vai usar, que não seria o ideal, mas se vai usar, use de uma maneira mais consciente. Não use o bombril, porque vai te prejudicar, além do crack, te prejudicar a tua parte cognitiva, o bombril também vai te prejudicar ainda mais. Palha de aço, né, que é muito prejudicial, você falou, né? E a gente tem uma alternativa que a gente estava discutindo hoje, que é utilizar cachimbos de vidro ou barro, né? Evitar latas de alumínio e outros objetos de metais que causam danos à boca e nos lábios. Se tiver um grupo de pessoas que se organizam, né, em prol de uma causa, né, de uma ação, e aí fazem ações nessa direção, né? E aí, esses coletivos, eles têm estratégias. Ela mencionou a estratégia, uma das estratégias que fica um grupo de pessoas nessas festas, né, que geralmente tem algum consumo de substância, com os materiais no qual você consegue testar cada uma dessas substâncias, saber se essa substância é adulterada ou não, né? Num cenário comum dessas festas, você não ia encontrar esse tipo de material lá, né? Para poder testar, ver se a substância é adulterada ou não. E aí, uma outra estratégia que esses coletivos também podem utilizar é a confecção desses cachimbos de barro. Não é algo que a gente encontra numa loja para comprar, não é algo que você geralmente vê, enfim, no seu círculo de uso, entendeu? Mas é uma estratégia, tá vendo aqui? É uma estratégia possível para reduzir os danos. Em vez de você usar num material que às vezes pode te cortar, e aí além de você já ter o prejuízo pelo uso da substância, você vai ter o prejuízo de acabar se cortando, fica uma ferida exposta, pode infeccionar, né? Você percebe que são 2 prejuízos? O prejuízo da substância e o do possível corte, tá certo? Você mencionou pra gente aí esse uso com palha de aço, né? E aí, isso, em vez de você fazer esse uso através disso, você pode pensar em outra forma de uso que não venha com mais um impacto, entendeu? Evidentemente que o cenário ideal seria a gente não consumir, mas a gente sabe que, né, a substância ela é consumida. Uma vez consumida, como que eu posso reduzir os danos, né, o prejuízo que essa substância vai causar no meu organismo? O uso do cachimbo de barro, embora ele não seja muito conhecido, né, você mencionou pra gente que você não tinha conhecimento, é uma dessas estratégias, entendeu? A latinha ela é super prejudicial, porque ela pode estourar ela pode pegar fogo até dentro de você. Eu já fui queimada dentro a boca por dentro e a garganta. Essa produção faz parte do grupo de podcast PodCaps AD3, desenvolvido em grupo pelos usuários do Centro de Atenção Psicossocial AD3 de Palmas, Tocantins, mediado pelos psicólogos Alex de Andrade Moura e Matheus Nascimento. Toda a elaboração das atividades, planejamento e execução
e realizado coletivamente, sendo os temas, perguntas e discussões formulados pelos próprios usuários do serviço. Todos os direitos de imagem dos participantes foram preservados e devidamente autorizados. Siga este podcast para mais conteúdos.